Fala, e aí pessoal do Filodoxia, tudo tranquilo, tudo beleza? Eu sou o Thiago Uribarne, você está no Filodoxia para a crítica, sem spoiler de O Diabo de Cada Dia, na Netflix. Simbora! Excuse me, preacher. You got time for a sinner? You know, I studied something. It's called delusion. A belief that is untrue. It is our delusion that lead us to sin. Delusions! E aqui você já sabe, eu já vou pedindo logo, não há mal nenhum, se inscreva no canal, deixe comentário, ative o sininho para receber as notificações e, agora sim, bora começar! O Diabo Nosso de Cada Dia, ou The Devil All Time, baseado no livro homônimo, é um projeto dos brasileiros de coração dos irmãos Campos. Esse projeto, como eu já disse, é baseado no livro do Donald Ray Pollock. Aliás, o Donald Ray Pollock, como você já bem deve saber... Sabia não? É o narrador do filme. Olha que coisa peculiar, coisa interessante, né? É bacana pensar nisso, né? Que o próprio autor da obra original está aqui narrando a história como esse narrador onisciente. A gente vai falar um pouco melhor disso mais adiante, mas eu gostaria de pontuar essa questão de ser um projeto um cantinho brasileiro e um projeto que dá orgulho. Aliás, dona Netflix, meus parabéns. Olha, eu vou te contar, depois de Estou Pensando em Terminar com Tudo, que tem crítica aqui no canal, aliás, uma crítica excelente, clica aqui no card. Que filme maravilhoso, dona Netflix. 2 filmes aí baseados em literatura que me parecem boas adaptações. Se tiver no Oscar roteiro adaptado aí pra Netflix, eu acho que são 2 fortes candidatos, então acho que isso é um primeiro ponto a pensar aí. O streaming, a força do streaming junto com a literatura, a questão dessa eventual indicação para roteiro adaptado e esse sangue brasileiro aí que, mesmo que eles nascidos nos Estados Unidos, tem um sanguezinho brasileiro, então dá uma certa alegria, dá um certo orgulho, não é verdade? É verdade. Então bora lá começar. E eu queria começar aqui falando sobre o elenco. Que escalação de elenco. Nem tanto para as mulheres, mas aí é um problema mais da obra original, tá? Não que as atrizes sejam ruins. Não é isso que eu tô dizendo, não. Mas o personagem feminino, mesmo sendo a questão de você estar representando os Estados Unidos na década de 50 e 60, você poderia ter trabalhado os personagens femininos de forma melhor. Na obra original, me parece que isso já acontece e no filme isso permanece. Com uma exceção de uma personagem, o restante dos personagens femininos é muito reativo dentro do filme. Eu não gostei muito disso, não. Mas fora esse ponto, a escalação do elenco ela é muito boa. E é talvez uma das forças motrizes, assim, sobretudo com relação à divulgação do filme. E não só na divulgação, mas na prática, o elenco é muito bom. Tem um certo ar, às vezes, tarantinesco, um certo ar Scorsese no filme. Me lembrou um pouco 3 Anúncios para um Crime, que venceu o Oscar há 2 anos atrás, salvo engano. Tem um clima, assim, de onde os fracos não têm vez, sabe? Que eu gostei bastante no filme. Então tem uma atmosfera muito boa. E nesse sentido, falando de elenco, falando de atores, não me parece um estudo de personagem. É muito mais um estudo de atmosfera. O Diabo Nosso de Cada Dia, que eu não acho que seja uma tradução muito feliz, porque no original é The Devil All Time, é como se fosse a ideia de o demônio o tempo inteiro, o mal o tempo inteiro. Não sei, tem tradução do livro que ficou o mal nosso de cada dia, e tem outros que ficou o diabo nosso de cada dia, talvez para brincar com a ideia de o pai nosso, né? Talvez seja isso, mas não sei se passa bem a ideia, mas tá bom, isso é preciosismo meu, bobeira minha. Como eu estava dizendo, não é um estudo de personagem, tem uma família central, que é a família Russell, que é a família do Arvin, ou Irving, que é o personagem do Tom Holland, que é, digamos assim, o fio condutor, é onde tudo, de alguma forma, orbita dentro da história, mas, na verdade, me parece uma história que fala sobre essa temática do mal, essa temática moral e a questão da religião, como ela pode, eventualmente, ser usada para manipular. É um filme que pode parecer ateísta, pode parecer descrente, mas não é isso que eu pego aqui não. Muito pelo contrário, eu acho que é uma ode à religião, mas é uma crítica àqueles que fazem um uso cego da religião, um uso desonesto da religião. Acredito que a obra de Pollock tenta equilibrar e equacionar isso. Uma crítica aos exploradores, aos vendilhões da fé e ao mesmo tempo a falar da importância da fé, a importância da superação, a importância do trauma e da reconciliação com o seu passado. E nesse sentido, o filme ele parece ter uma temática também muito relevante, que é a questão parental, a questão dos filhos repetirem seus pais, mesmo sem saber exatamente o que aconteceu com seus pais. E aí tem a ideia muito do trauma, da reconciliação, de enterrar os mortos, de se libertar, de por fim descansar, de ser um turbilhão na vida e eventualmente você achar um propósito que não é aquele que o seu pai ou a sua linhagem definiu para você. Você definir um outro propósito, ter um novo começo. Isso para mim me parece muito presente na obra, né? Essa ideia da
ancestralidade, essa ideia muito judaica de você ter o nome da família muito forte e toda a herança que esse nome da família traz. O filme trabalha um pouco essa temática, além de trabalhar esse ambiente, essas duas cidades onde a história se passa dentro desse contexto, onde tudo quase é permitido, onde tem pouca lei, e a lei representada pelo xerife é uma lei meio capenga. A gente vê mais adiante que tem questões envolvendo o xerife que ficam assim um pouco com a moral duvidosa. E o personagem do Irving é esse, digamos assim, o norte, esse fio condutor moral e ético dentro da obra. Mas é muito difícil falar desse filme sem spoiler, eu tô aqui me segurando, então vamos logo para o... Momento filosófico. Bom, e aqui para o Momento Filosófico, vou trazer 3 pensadores e uma pensadora, e eu vou começar por ela, a única, a maravilhosa, a divina Hannah Arendt, que trata aí em Eichmann, em Jerusalém, sobre a questão da banalidade do mal. Então eu acho importante trazer Hannah Arendt nessa visão que ela traz, que o mal é um mal sistêmico. O mal desse mal da Segunda Guerra, o mal do Holocausto, do Terceiro Reich, é um mal que nunca foi visto na história da humanidade. E eu tô trazendo ela justamente porque o filme é pontuado por entre guerras, né? Você tem a história do pai do Irving, do Russell, lá no início pontuado pela Segunda Guerra Mundial, e depois você pontua o final do filme com o início da década de 60 e 70 e Vietnã. Então tem um espaço de tempo entre essa guerra macro e essa guerra micro e essa ideia de sobrevivência. A Hannah Arendt vai dizer na Banalidade do Mal que assim, não é a ideia de você banalizar o mal do dia a dia, de estar vendo jornal, esse jornal que você, na TV, ou no dia a dia que você espreme e sai sangue. Não é isso que ela tá falando, não. A banalidade do mal é que o mal é sistêmico. O mal, em um contexto de guerra, em um contexto de guerra total, sobretudo, ele é um mal em que você vai ter uma burocracia do mal. Imagina, sei lá, PM no Rio de Janeiro, ou as PMs no Brasil de modo geral. Pede pra sair! Pede pra sair! O PM, ele é desumanizado, o soldado, o praça que está lá sendo treinado, ele é muito desumanizado para ele poder enfrentar ou agir de acordo com o protocolo vigente à época. Então é preciso que ele veja o outro não como uma pessoa dotada de sentido, propósito e valores. É preciso, no sentido de treinamento, que ele veja esse outro como um inimigo, como algo a ser abatido. Então você desumaniza esse indivíduo e você torna esse indivíduo uma máquina, entre aspas, um burocrata do mal. Tá dando pra entender a ideia? Essa ideia de banalidade do mal, o policial vai dizer assim, eu estava só cumprindo o meu dever. Não vai haver culpa nesse sujeito, nesse soldado do Terceiro Reich. Eu não estou comparando aqui a PM com os alemães e com os nazistas, não é isso não. Estou falando com a ideia de sistema, beleza? Esse indivíduo, ele vai se ver como parte de uma engrenagem, como parte de uma burocracia, e não vai haver a culpa nele. É igual a Hannah Arendt fala, quando ela estava vendo a entrevista lá do Eichmann, ele parecia o cara que eu conhecia, que era um cara que morava do meu lado, um padeiro, um leiteiro, um homem que foi capaz de matar várias pessoas, dirigir um trem com várias pessoas para serem transportadas em campos de concentração, aquele homem que puxa a alavanca e crema os corpos, ou liga os chuveiros com um gás tóxico. Esse homem é um homem comum, um homem qualquer. Então, banalidade do mal em Hannah Arendt tem esse sentido. É um mal sistêmico, é um mal total, e esse sujeito ele é destituído da sua própria racionalidade. Ele entrega para o sistema a sua racionalidade, ele apenas vai repetindo, de forma a banalizar esse mal. Então, Hannah Arendt é a primeira contribuição. A segunda contribuição que eu gostaria de trazer aqui é de Santo Agostinho. Sim, Santo Agostinho. Santo Agostinho é muito bom nesse sentido, porque ele trata da ideia do mal, sobretudo do mal não ontológico. Santo Agostinho vai ser membro da seita dos maniqueus, dos maniqueístas, que acreditam que há uma espécie, parafraseando o Raul Seixas, há uma espécie de dança, de romance astral entre o bem e o mal, como tem no taoísmo, no shintoísmo, né, aquele símbolo do yin e yang. Santo Agostinho, no primeiro momento, participa dessa seita, mas depois ele rejeita isso. O que ele vai dizer sobre o mal? O mal é a negação do bem. Existe o mal original, o mal do pecado original, e todo o mal conseguinte é um mal, em última instância, advindo desse pecado original. Mas o mal moral do mundo, ou no mundo, é muito por conta da má orientação da vontade humana, do livre-arbítrio humano. Então o mal que vemos no filme, segundo Santo Agostinho, seria uma livre decisão dos indivíduos de praticarem o mal no filme. Não tem nada a ver com um espírito, com uma natureza má e etc. Não, a natureza humana ela é boa e ela é livre e ela está voltada para Deus por natureza. Mas eventualmente nós, os indivíduos ali no filme, sobretudo, eles se voltam para cometer o mal, para um objeto de desejo. Então se voltam para a vida mundana. É a situação, por exemplo, do casal de fotógrafos, para não entregar muita coisa aqui, que de alguma forma vive o seu prazer, vive a sua voluntas, a sua vontade, que é perversa, que é nefasta, e assim como outros personagens ao longo do
do filme. Tranquilo? Dá pra entender essa ideia? Então o mal para Santo Agostinho não é uma coisa que está dada no mundo, tipo, não é a lógica assim, Deus criou tudo que existe, se Deus criou tudo que existe, o mal existe, logo Deus é mal. Santo Agostinho vai dizer, não, o mal que há no mundo é muito fruto da má orientação da vontade humana. Então é a ideia de você, como um pastor ou como um líder religioso, você decide abusar dos seus fiéis ou das suas fiéis. É uma livre decisão desse indivíduo. E esse indivíduo decide livremente condenar a sua alma. Tranquilo, beleza? Então bora para a última contribuição. E aí, pensando no personagem do Tom Holland, no personagem do Irving ou Irving, eu trago aqui Maquiavel, isso um pouco de Nietzsche misturado, mas sobretudo Maquiavel. Virtu e fortuna. O que Maquiavel vai dizer basicamente sobre virtu e fortuna? Ele vai dizer o seguinte, você tem a fortuna que se abate sobre você, várias tragédias, vários traumas, várias pancadas, várias porradas, coisa que o nosso personagem principal passa muito aqui. Eu também. Mas é preciso o grande rei, o grande déspota, o grande príncipe de si e dos outros. Estou aqui fazendo um microcosmos, claro, não estou falando de política, mas o Irving, o personagem do Tom Holland, é de alguma forma esse príncipe. Ele pega essas tragédias da vida, essa fortuna da vida, e a partir da sua virtu, ou seja, da sua moral, da sua virtude, da sua força, ele pega isso que a vida apresenta para ele, ele decide agir e ele decide transformar essas situações e, por fim, ele pode de alguma forma se reconciliar, ele pode de alguma forma descansar. Então acho que esses três autores ajudam a gente a pensar a obra um pouquinho, claro que existem outros. Bora lá voltar para a crítica. Eu queria indicar aqui, já na temática do filme, esse livro do C.S. Lewis, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. É um livro muito prazeroso, muito gostoso, muito irônico e muito sarcástico, que tem como personagem principal o diabo e o seu aprendiz, que é o seu sobrinho. E é muito interessante pensar o diabo e pensar o mal como um personagem que de alguma forma ajuda a gente a pensar a natureza humana. É como se fosse um personagem, uma entidade, das entidades ou das divindades judaico-cristãs que mais compreende a natureza humana e por isso consegue agir na natureza humana. Isso é uma perspectiva muito interessante de ser explorada. Então eu recomendo esse livro do C.S. Lewis, que é bem sarcástico, bem irônico, bem divertido. Outro fato interessante do livro é que o livro é dedicado ao Tolkien, né? Que é um autor cristão, então tem essa brincadeira aqui que vale a pena. Uma coisa interessante de se pensar é que abre com uma frase do Martinho Lutero dizendo que o único jeito, ou da forma mais efetiva de você enfrentar o demônio é você brincando com o pecado favorito ou específico do demônio ou do diabo, que é a vaidade. O que você faz então com o demônio? O que você faz com ele? Você ironiza ele, você menospreza ele, você ri dele. Algo que aparece um pouco na obra It, A Coisa. A ideia de você menosprezar ou diminuir o seu medo. Não é bem o que acontece aqui no nosso filme, mas eu acho que dá a ideia de enfrentamento. E isso o Irving faz durante o filme. Ele enfrenta os seus medos, ele enfrenta os seus traumas para se reconciliar. O Diabo Nosso de Cada Dia é um filme excepcional, inquietante, angustiante. É um filme que dá em nós a sensação de urgência muito grande. Aquele senso de vai dar merda o tempo inteiro, sabe? Aquele senso de vai dar ruim. Meu Deus, vem uma tragédia muito grande. Já avisei que vai dar merda isso. Esse senso é muito bem mantido o tempo inteiro dentro da obra. A única ressalva que eu faço, talvez a única ressalva que eu faço pro filme, é a questão dos personagens. Não tem muito desenvolvimento dos personagens. Com exceção do Irving ou do Irving, não tem muito desenvolvimento. Pensa aí comigo, você tem lá o pastor, ele é o que é. Você tem o xerife, é o que é. Você tem o casal de fotógrafos, eles são o que são. Então tem pouco desenvolvimento aí, com exceção do personagem principal. Não tem muito essa ideia de evolução dos personagens. Fora isso, o filme é excepcional, tem uma montagem que eu gostei bastante, a ideia de tempo, a trilha incidental, a trilha sonora também é muito boa, ajuda a contar a história. Bom, então por isso tudo, a minha nota para o Diabo Nosso de Cada Dia é nota 9. É um filme muito bom, inquietante, angustiante, com a sensação de urgência e de que vai dar ruim a qualquer momento o tempo inteiro, mantém a gente preso, com excelentes atuações, ótima trilha sonora, e eu fico lamentando a Netflix não ter legendado algumas músicas, mas elas ajudam a contar a história, e é um filme que sobretudo lembra a gente dos perigos do excesso, sobretudo o excesso da fé, do fanatismo, de se entregar a indivíduos que manipulam a fé só pretendendo poder ou pretendendo manipulação, seja sexual ou financeira. É um filme muito bom, que eu recomendo bastante, mais uma excelente adaptação de obra literária da Netflix. Bom, é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado dessa crítica. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, caso ainda não tenha se inscrito, ativa o sininho para receber as notificações, deixa aí um comentário e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau! E de você, qual o seu diabo de cada dia?